Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos à conferência de resultados da 3R Petroleum, referentes ao segundo trimestre de 2022. A apresentação e os comentários sobre os resultados serão apresentados pelo diretor-presidente, Sr. Ricardo Savini, e pelo diretor financeiro e de relações com investidores, Sr. Rodrigo Pizarro. Destacamos que a ferramenta de tradução simultânea está disponível na plataforma. Para acessar, basta clicar no botão Interpretation na parte inferior da tela e escolher o idioma de preferência. Esta conferência está sendo gravada e ficará disponível no site de Relações com Investidores da companhia, www.ri.3rpetroleum.com.br, assim como a apresentação aqui exposta. Informamos que todos os participantes estarão apenas ouvindo a conferência durante a apresentação, e em seguida iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando mais instruções serão fornecidas. Antes de prosseguir, aproveitamos para reforçar que as declarações prospectivas têm como base as crenças e suposições da administração da 3R e as informações atuais disponíveis para a companhia. Essas declarações podem envolver riscos e incertezas, tendo em vista que dizem respeito a eventos futuros e, portanto, que dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores, analistas e jornalistas devem levar em conta que eventos relacionados ao ambiente macroeconômico, ao segmento e a outros fatores que podem fazer com que os resultados sejam materialmente diferentes daqueles expressados nas respectivas declarações prospectivas. Daremos início à apresentação, passando a palavra ao Sr. Ricardo Savini. Por favor, Savini, pode prosseguir. Boa tarde a todos, bem-vindos à call de resultados do segundo trimestre de 2022 da 3R Petroleum. Vou mencionar daqui a pouco nossa evolução operacional e performance financeira, mas antes menciono alguns eventos subsequentes que aconteceram agora nos últimos meses, né? O principal deles, numa atividade aqui mitigatória de riscos, né? Nós assinamos um term loan com um pool de bancos, né? Liderados pelo Morgan Stanley, de $500 milhões, que servirão para o pagamento da aquisição do grande polo potiguar, lá no Rio Grande do Norte, né, junto à Petrobras. Temos outras iniciativas para estruturação financeira da companhia para fazermos frente a essa grande aquisição, que serão mencionadas mais ao final dessa apresentação. Mas esse é um grande evento que aconteceu nas últimas semanas. Outros eventos importantes foram o closing, 2 closings de operações que vínhamos em transição operacional com a Petrobras. Primeiro, o polo de fazenda Belém, polo de óleo pesado, onshore, no estado do Ceará, mas dentro da bacia potiguar, né, com grande sinergia com os polos que nós já operamos no estado do Rio Grande do Norte, especialmente o polo Macau e o polo Areia Branca, e também o closing do nosso primeiro projeto offshore, nosso primeiro ativo offshore, que é a plataforma de Peroá, projeto de gás natural na bacia do Espírito Santo. Então, já estamos operando esses 2 ativos já há alguns dias, né? Então, nós vamos ver no timeline que a gente avançou bem aqui na operação de ativos que estavam em transição. Um terceiro evento são os contratos de gás que nós comunicamos ao mercado que assinamos junto à Bahia Gás, para melhor monetização do nosso gás lá na bacia do Recôncavo. Como o preço médio desse trimestre, do segundo trimestre de 2022, nós temos $6,40 por milhão de BTU, algo consideravelmente superior ao que nós tínhamos no passado, mas ainda impactado por alguns dias nesse trimestre com o contrato anterior. Então, nossa expectativa é que teremos o valor de monetização desse gás ainda superior a esses $6,40. Outro evento importante, nós recertificamos as reservas de 5 dos nossos polos, né? Temos hoje 515 milhões de barris de reservas 2P, né? De barris de óleo equivalente, né? Petróleo e gás. Então, portfólio acima de 500 milhões de barris, como nós sempre mencionamos. Grande parte disso, reserva provada, cerca de 373 milhões de barris de reservas provadas, né? E com isso essa é uma atividade de reposição de reservas, né? A gente deve esperar para o futuro uma atividade contínua da companhia, buscando repor os volumes produzidos a cada trimestre, a cada ano. Por fim, teremos uma assembleia de acionistas nas próximas semanas, e houve a indicação
de 2 novos conselheiros, né? Tem a saída também de um dos conselheiros anteriores, que foi nosso presidente do conselho por bastante tempo, que é o Paulo Mendonça, né? Oriundo da Starboard, né? Do Private Equity, que estruturou a companhia. Então, a saída do Paulo, a quem a gente já agradece aqui, né? A liderança dele foi importantíssima para a nossa companhia, e a chegada de 2 novos conselheiros indicados pelos acionistas de referência esse evento marca a transição, né? De uma empresa que, se já não era controlada por um private equity, tinha a Starboard muito dentro da nossa gestão. Então, temos agora uma transição para uma corporação com ações pulverizadas no mercado, e os nossos acionistas de referência indicando conselheiros para o nosso conselho de administração. Agora vou falar sobre a evolução operacional, ainda aqui no slide 3. Vejam que, comparando ano a ano, ou seja, do segundo trimestre de 2021 com o segundo trimestre de 2022, nós tivemos um crescimento muito importante da produção de óleo, de 4.800 barris para mais de 8.400 barris, ou seja, estamos falando de um crescimento aí de 75% da produção, que tem a ver com o incremento da produção em cada polo operado pela companhia, mas também pela adição de novas operações, na medida em que nós fomos concluindo os closings junto à Petrobras. E em petróleo e gás, né, em produção total, a gente mais do que duplicou a produção, já estamos aí numa produção de BOI acima de 12.000 barris, com os ativos operados no segundo trimestre do ano de 2022. E associada à nossa evolução operacional, com um incremento de produção de óleo e de gás natural, obviamente também tivemos um crescimento muito grande do faturamento, com um crescimento de 2,6 vezes, né? Saímos de um revenue de 153 milhões de reais no segundo TRI de 2021 para 400 milhões de reais no segundo TRI de 2022. Também um crescimento muito forte. E acompanhando esse crescimento do faturamento, um crescimento também na mesma ordem de 2,3 vezes do EBITDA ajustado, né? Saímos de 89 milhões de reais para 206 milhões de reais. Nós veremos essas informações em mais detalhe no decorrer dessa apresentação. No slide 4, né, a gente mostra a nossa timeline aqui das nossas aquisições, lembrando, né, que a 3R fez 9 aquisições, 8 diretamente com a Petrobras e uma com a compra da Duna Energia, que a gente renomeou Paulo Areia Branca. Então, vejam que mais da metade dos nossos ativos, para ser mais preciso, hoje nós estamos operando 6 dos 9 ativos que adquirimos. Então, ficam faltando, né, para os próximos meses e trimestres o Polo Pescada, que temos a expectativa de assumir as operações aí nas próximas semanas. Estamos em reta final, como dissemos na última, que estávamos em reta final de Fazenda Belém, Peroá e Pescada. Fazenda Belém e Peroá já estamos operando, e Pescada a gente deve iniciar a operação nas próximas semanas. Os 2 polos, né, o maior dos polos offshore, Papa-Terra, e o maior dos polos onshore, o Potiguar, a gente espera Papa-Terra um closing da aquisição no último trimestre desse ano, e Potiguar o closing no primeiro TRI do ano que vem. Então, estamos aí muito próximos de ter todos os ativos on board, mas é muito importante lembrar que todos os 9 ativos hoje geram caixa para a companhia. Os 6 que nós operamos, obviamente, e os 3 que nós ainda não operamos, que ainda estão em transição operacional com a Petrobras, eles, de acordo aos contratos que assinamos com a Petrobras, a geração de caixa já pertence à Petrobras e estão sendo abatidas das parcelas de pagamento final no closing da operação. Então, antes nós tínhamos 2 ativos que não geravam caixa para a companhia, que eram Peroá e Recôncavo. Esses nós já estamos operando, e exatamente por isso que a gente ressalta que 100% dos ativos
operados ou não pela 3R nesse momento, hoje geram caixa para a companhia. E também na parte baixa aqui do slide, a gente traz aqui um gráfico com o preço de aquisição no momento em que nós fizemos o preço do Brent no momento em que nós fizemos cada uma das aquisições. E ressaltamos aqui o fato de que nós compramos um Brent médio de $56 todo esse conjunto de ativos, todo esse portfólio. Então, esse portfólio foi montado num Brent médio de $56 e hoje nós estamos numa fase de produção, a gente está produzindo acima de $100, né? Na média aí dos últimos meses, o nosso revenue está associado a um Brent acima de $100. Então, como nós sempre dissemos, estávamos montando o portfólio no momento de Brent baixo e agora que estamos numa fase de produção e aumento da produção com Brent bem mais alto. Vamos ver agora a curva de produção de óleo com um pouco mais de detalhe, trimestre a trimestre. Então, vejam que nós assumimos, né, no terceiro trimestre de 2020, o Polo Macau, tínhamos aí uma produção de 3.700 barris e hoje, em petróleo, já chegamos a 8.400 barris, como nós mencionamos. Então, vejo que é uma curva ascendente de produção muito importante. Gostaria de ressaltar que de toda essa produção, no segundo trimestre, cerca de 30% ou 30% da produção vem da bacia do Recôncavo, né, com os polos Recôncavo e Rio Ventura, e o resto vem da bacia Potiguar, né, polos Macau, Areia Branca e a nossa participação não operada de pescada. Também, em torno de 30% é a nossa produção de gás. Quando a gente olha nos gráficos abaixo, 31% é gás e cerca de 70% é óleo em nosso portfólio atual. No slide 6, a gente vê com mais detalhe cada um dos ativos que a gente opera nesse momento, os principais ativos, né? Trouxemos aqui os gráficos na parte de cima do slide, os gráficos dos ativos na bacia do Recôncavo. Então, veja que Rio Ventura, que a gente começou a operar no terceiro TRI de 2021, né? Então já temos alguns trimestres aí operando. Veja que a gente tem uma curva ascendente de produção muito forte, a gente já chegou a 1.400 barris, praticamente duplicando a produção que nós encontramos, né? E vejam que a gente já, no caso de Rio Ventura, a gente já ultrapassou os últimos trimestres, o nível de produção que a Petrobras tinha nos últimos trimestres, ou seja, estamos aí com uma revitalização bastante forte, estamos muito satisfeitos com a nossa performance operacional em Rio Ventura. No Polo Recôncavo, aí olhando o gráfico à direita, veja que a gente também já conseguiu um incremento importante de produção, estamos aí numa fase ainda muito preliminar, são apenas alguns meses produzindo, né? Assumimos o campo aí produzindo menos de 1.000, o conjunto de campos, né? Produzindo menos de 1.000 barris no total, e a gente já está aí tangenciando 1.500 barris, ou seja, um crescimento bastante importante, mas temos ainda muito que fazer aqui no Polo Recôncavo, para retomar os níveis de produção que a Petrobras tinha antes aí de 2020, né? Já no Polo Macau, a gente mostra na parte baixa desse slide um decréscimo da nossa produção, né? Como a gente veio falando já na última reunião, a gente enfrenta ainda os mesmos problemas que tínhamos enfrentado em outubro do ano passado e a gente vem reportando nos últimos meses, problemas associados ao processo de medição fiscal do óleo. Não temos nenhum problema operacional na 3R, nem nas nossas instalações. Então, o que nós temos aqui é aquela, digamos assim, disputa com a Petrobras sobre a medição. E veja que, em função disso, a gente vinha aí numa produção acima de 4.500 barris desde o primeiro trimestre de 2021, e agora, depois de termos atingido um pico de 6.200 barris no primeiro trimestre de 22, hoje estamos em 5.300. Então, tivemos uma queda, lembrando, né, que isso a gente vai
resolver assim que comissionarmos a nossa planta de separação de óleo e água, que está em fases finalíssimas de comissionamento, lembrando que são duas plantas, né? Uma em Macau e outra em Salina Cristal, né? Lembrando que nós temos duas plantas lá no Polo Macau. A planta de Macau está praticamente em fase final de comissionamento, a gente já começa a fazer a separação de óleo e água, ainda não estamos fazendo a medição fiscal, tá? Precisamos comissionar um medidor fiscal, e Salina Cristal, a gente deve comissionar, a gente pode depois repassar isso na sessão de perguntas e respostas, já no quarto trimestre que a gente deve comissionar a planta de Salina Cristal. Enfim, apesar disso, nós continuamos o nosso trabalho de revitalização do Polo Macau, com os nossos trabalhos de workover, de pooling de poços, então não tem nenhum retrocesso, digamos assim, nos nossos trabalhos de reativação, a gente continua fazendo o nosso trabalho muito firmemente, mas estamos aqui ainda impactados por esse processo de medição. Digo isso, mas por outro lado lembro, né? Parte da produção talvez a gente não esteja vendo aqui no Polo Macau, mas desde 1º de julho toda a produção dos ativos operados pela 3R e dos ativos operados pela Petrobras, que serão da 3R no Polo Potiguar, toda essa produção é da companhia nesse momento, né? Como a gente falou no início da apresentação. Com isso, eu passo a palavra para o nosso diretor financeiro de relacionamento com investidores, Rodrigo Pizarro. Por favor, Pizarro. Boa tarde a todos. Seguindo, então, para os resultados financeiros, no slide 7, tivemos mais uma evolução positiva no segundo trimestre. Atingimos R$ 400 milhões em receitas líquidas, sendo a parte mais relevante oriunda do Polo Macau. Porém, o destaque no trimestre é o incremento relevante das receitas dos ativos da Bahia, mesmo considerando apenas 51 dias de operação do Polo Recôncavo. Comparando os primeiros 6 meses de 2022 com o mesmo período de 2021, atingimos R$ 775 milhões contra 285, ou seja, um incremento superior a 2,5 vezes. Gradativamente, veremos um aumento nos próximos trimestres da proporção de receita dos novos polos sobre nossa operação, em especial no curto prazo de Rio Ventura, Recôncavo e Peroá. Em relação ao EBITDA, apresentamos no slide subsequente que a 3R atingiu R$ 206 milhões no segundo trimestre, mesmo com os impactos referentes aos ativos em transição que contribuem para custos e despesas, porém sem a receita alocada em nossa DRE. Mais uma vez, lembramos que com a conclusão do Polo Peroá, todos os ativos geram caixa a favor da 3R, mesmo aqueles que ainda permanecem em transição. Também vale destacar que o início das operações dos polos é marcado por uma sequência de atividades operacionais e reativações que não foram realizados pelo antigo operador e que ainda não estão acompanhados do consequente impacto positivo sobre a produção, o que prejudica momentaneamente o nosso EBITDA. Ainda assim, mantivemos a margem EBITDA da companhia acima de 50%, tanto no segundo trimestre quanto nos primeiros 6 meses do ano. No próximo slide, apresentamos o nosso custo de extração. No segundo trimestre, mesmo considerando o intervalo que eu recém mencionei, entre a aplicação das primeiras atividades de revitalização e o consequente impacto da produção, no caso aqui em Rio Ventura e Recôncavo, tivemos um lifting cost consolidado bastante competitivo de $12,7 por barril de óleo equivalente. Vale destacar também que durante todo o trimestre tivemos impactos no fator de rateio sobre a produção do Polo Macau, como mencionado pelo Savini. Na Bahia, para fins de cálculo do lifting cost, estamos desconsiderando o volume de gás que hoje está sendo reinjetado no reservatório e que um dia será produzido, impactando positivamente o lifting cost no futuro. Para os próximos trimestres, a intenção da companhia é simplificar e consolidar tanto a produção quanto os respectivos indicadores financeiros por bacia sedimentar.
Sobre CAPEX, ainda no mesmo slide, gradativamente estamos aumentando os investimentos à medida que assumimos novas operações. No segundo trimestre, tivemos aproximadamente 16 milhões de dólares investidos em atividades de intervenções em poços, facilities e tecnologia. No final do segundo trimestre, tínhamos 3 sondas de intervenção em operações na Bahia e 2 sondas no Rio Grande do Norte. No próximo slide, slide de número 10, apresentamos o resumo da nossa posição de caixa e as obrigações. Após o pagamento da parcela final referente ao polo recôncavo, tínhamos em caixa, no final do segundo TRI, aproximadamente 95 milhões de dólares e cerca de 19 milhões de dólares de dívida bruta total. Em relação às obrigações do portfólio, prevemos cerca de 59 milhões de dólares no terceiro trimestre, já considerando os ajustes contratuais. E para o closing de Potiguar, a grande notícia é que assinamos o compromisso firme com o Sindicato de Bancos de Primeira Linha, como o Savini já bem mencionou, para os primeiros 500 milhões de dólares, com um cupom competitivo e o melhor de tudo, que é um instrumento que pode ser pré-pago pela companhia sem penalidades após 12 meses do closing de Potiguar. Essa estratégia de compromisso firme também evita alocar um expressivo volume de recursos no caixa da companhia meses antes do closing, o que reduz os juros incorridos no período. Quanto ao hedge de petróleo, voltamos a firmar contratos no segundo trimestre, já em linha com o provável compromisso futuro que teremos após sacar a dívida referente ao polo Potiguar. Gradativamente, os patamares médios de NDFs e piso e teto do Collar estão aumentando em relação aos trimestres anteriores. Finalmente, no último slide, o slide de número 11, apresentamos as principais frentes de atuação da companhia para os próximos meses. Em relação à estratégia, nosso foco está concentrado na execução dos planos de revitalização dos agora 6 polos sob nossa operação e as etapas finais de transição do polo Pescada e do polo Papa-Terra. Para o polo Potiguar, estamos diligenciando e atuando de forma intensa na transferência de licenças e no planejamento da operação de upstream e dos ativos de mid e downstream, assim como estamos negociando com parceiros operacionais, fornecedores e subcontratados. Em relação aos volumes de gás, estamos avaliando oportunidades de renegociação e novos contratos para o atual portfólio, que já ultrapassa 1 milhão de metros cúbicos por dia produzidos a partir do closing de Peroá. No operacional, as atenções estão voltadas para a conclusão das plantas de separação de Macau e de Salina Cristal. Estamos em fase final de comissionamento, como o Savini mencionou, em especial da planta de Macau, que é de onde vem a maior parte da produção do polo. E estamos aguardando também a autorização final da ANP para iniciar a medição fiscal. Um foco grande também no recebimento da sonda de perfuração automática, planejada para entrar em operação ainda neste semestre, e também na integração das novas operações e das primeiras atividades de revitalização em Fazenda Belém e Peroá. Em Macau, também contamos com o início da operação da planta de geração de energia Gas to Wire no final desse trimestre, substituindo gradativamente a energia da rede até o final do ano para o Polo Macau. E, finalmente, sob o ponto de vista financeiro, estamos trabalhando em frente de capitalização via dívida, tanto de curto prazo, para proporcionar um caixa saudável até o closing do Polo Potiguar, como também na estruturação financeira para o pagamento da parcela final, a parcela de closing à Petrobras. Temos um leque aqui de boas oportunidades, de boas alternativas, que estão sendo discutidas tanto internamente quanto com instituições financeiras próximas à 3R. Bom, com isso, nós concluímos a etapa de apresentação de resultados e abrimos para perguntas e respostas. Muito obrigado. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Caso deseje fazer alguma pergunta, por favor, clique no ícone Q&A.
que aparece na parte inferior da tela, e digite sua pergunta. Para fazer perguntas através do microfone, clique neste mesmo ícone e digite seu nome e empresa, ou clique em levantar a mão. Nossa primeira pergunta vem do senhor Pedro. Boa tarde a todos, boa tarde, Savini, Pizarro. Eu tenho duas perguntas. A primeira, Savini, é em relação às plantas de separação óleo e água, que você estava mencionando ali no começo do call. Você se referiu, na verdade, a duas plantas, né? Tanto em Macau como Salina Cristal. Em Macau, pelo que eu entendi, como você disse, né, estão ali nas fases finalíssimas de comissionamento, né? Eu só queria entender o que isso significa em termos de incremento produtivo, e também o timing do que você está querendo dizer, se a gente já deveria esperar isso para algo agora em agosto, setembro, se puder elucidar isso para a gente um pouco, e também em conjunto com a planta de Salina Cristal, que acho que você mencionou que fica mais para o quarto tri, se isso é relevante ou não, ou se a planta só de Macau já deveria ser o suficiente para que o campo, o cluster, na verdade, voltasse para os patamares que estavam operando antes. E minha segunda pergunta, acho que mais para o Pizarro, Pizarro, na parte de heads, né, você mesmo mencionou agora no final que vocês aumentaram devido às obrigações, né, referente à dívida do Polo Potiguar, que vocês vão ter que arcar para frente. Mas vocês podem abrir para a gente se existe algum covenant ou alguma exigência né, no instrumento de dívida que vocês levantaram agora, estipulando um mínimo de montante de óleo a ser protegido, ou algum horizonte de tempo em que esse volume tem que ser redeado. Alguma coisa nesse sentido já seria bastante útil. Obrigado. Sim, estão ouvindo? Desculpe. Eu escuto bem. Sim. Oi, Pedro, obrigado aí pela pergunta. Sim, vamos lá, vamos explicar um pouco melhor o comissionamento das plantas, né? Primeiro, detalhar isso que são duas plantas, né? Mais da metade, entre 60% e 70% da produção do polo vem do campo, né? Dos campos abrangidos pela planta de Macau. Então, essa realmente é a maior planta, onde estão os postos com maiores produtividades. Essa planta, então, está praticamente pronta. Estamos aí em reta final, de fato, já estamos fazendo separação de óleo e água com bastante sucesso. O que estamos comissionando agora é o medidor fiscal, que depende de uma aprovação da ANP, então estamos nessa reta final de aprovação do novo método de medição dessa planta pela Agência Nacional do Petróleo. Então, é iminente, pode acontecer aí a qualquer momento aí nas próximas semanas. Nossa expectativa é que a gente já tenha isso solucionado entre o que resta do mês de agosto e primeiros dias de setembro, né? Essa é a nossa expectativa. Já a planta de Salina Cristal, a gente ainda tivemos alguns problemas de recepção de pedaços de equipamentos, né? Que chegaram com defeito, estamos aí nessa disrupção aí do mercado global que afetou a todo mundo, né? Aqui nos afetou em coisas muito pequenas e específicas, mas o suficiente para fazer a gente ter esse gargalo, né? Então, eu mencionei na apresentação que a gente deve comissionar essa segunda planta, né, que é menos importante que a primeira, no último trimestre, espero em torno de outubro, mas a gente está fazendo muito esforço aqui com a nossa área de suprimentos, nossa área técnica, para ter esses equipamentos que deram defeito quando chegaram aqui no Brasil, chegaram na nossa operação, ter isso antes, né? Então, existe a possibilidade de que a gente consiga resolver isso nos próximos 60 dias também. Eu só estou sendo cauteloso aqui, Pedro, de levantar a mão e dizer, potencialmente tem o risco de a gente só comissionar isso no último trimestre, né? Em torno de outubro. A segunda pergunta eu passo, então, para o Pizarro. Boa tarde, Pedro. Obrigado pela pergunta. Sobre a política de hedge, potencial obrigação, sim, nesse compromisso que nós assinamos, né, dos 500 milhões de dólares com o sindicato, coordenado pelo Morgan, a gente tem uma obrigação
de manter uma política de hedge por 24 meses a partir do momento do saque da dívida, ou seja, a partir do momento do closing de Potiguar. Esse percentual ele é atrelado a uma das curvas que nós temos em nossa certificação de reserva, que é a curva PDP, é aprovada, desenvolvida, que na prática é equivalente a cerca de 30% a 35% da produção esperada para o ano subsequente e mais cerca de 15% a 20% para o 13º ao 24º mês. E isso é uma política rolling, ou seja, a cada mês a gente está sempre olhando para os próximos 24 meses, seguindo essa diretriz. Tá? Obrigado pela pergunta, Pedro. Obrigado a vocês. Lembrando que para fazer perguntas, basta clicar no ícone Q&A, que aparece na parte inferior de sua tela, e digitar sua pergunta. Para fazer perguntas através do microfone, clique neste mesmo ícone e digite seu nome e empresa, ou clique em levantar a mão. Nossa próxima pergunta é do Sr. Bruno Montanari. Sr. Bruno, o microfone está liberado. Boa tarde, obrigado por pegar as perguntas. Tenho duas perguntas também. Ainda em relação ao funding, né? Acho que boa notícia que já foi estruturada metade da necessidade original, que acho que era $1 bilhão. A pergunta é exatamente sobre essa necessidade, né? A companhia, de fato, precisa levantar mais 500 milhões ou vocês poderiam trabalhar com um montante menor, talvez um pouco mais fácil de estruturar, dado que a 3R deve gerar aí um bom caixa até o pagamento efetivo do Potiguar? E a segunda pergunta, explorar um pouco ainda a parte de overhead. Acho que fica muito claro que a companhia está se preparando para absorver os novos ativos, né? Então, o aumento não é algo que surpreende. A pergunta que fica é o que a gente deve esperar de D&A nos próximos trimestres? Se é justo esperar que o nível atual se estabilize ou se ainda deve crescer, tendo em vista o Potiguar, que é um negócio grande dentro do todo, né? Muito obrigado. Sobre a primeira pergunta, ainda sobre a estrutura financeira que nós assinamos. Há uma premissa de que nós vamos obter pelo menos mais $300 milhões, que a nossa intenção é que seja via um instrumento de dívida, mas a gente tem a alternativa de ser por meio de uma parceria ou por meio de uma injeção de equity na companhia, ou seja, a gente não tem uma obrigação, porém, há uma intenção da companhia de seguir pelo caminho de estruturação via dívida, ou seja, e de, no mínimo, $300 milhões. Porém, a segunda obrigação é que, na data de closing, a gente tenha recursos suficientes para honrar a nossa participação final, que, num primeiro momento, a intenção é de que a companhia fique com 100% da participação sobre o Polo Potiguar, porém, se essa participação for reduzida, o limite inferior é que a gente tenha pelo menos 70%. Então, novamente, resumindo, a intenção da companhia é ficar com 100% do polo e conduzir essa capitalização via um instrumento de dívida. A gente tem um leque aqui de oportunidades, tem tanto a estrutura via bond, tem a estrutura via debênture de infraestrutura, tem estruturas semelhantes ao que a gente assinou, porém com um perfil de amortização mais longo. A gente está aqui avaliando intensamente uma alternativa viável, potencialmente em compromisso, como assinamos nessa primeira etapa, nesses primeiros $500 milhões, ou potencialmente já trazendo capital e reservando esse capital para o closing de Potiguar. Acho que só vale destacar que essa estrutura que a gente assinou, ela é muito positiva para a companhia, uma vez que, após closing, a gente pode fazer, após 12 meses, o pré-pagamento dessa dívida, se por acaso o mercado de capitais ou qualquer outra alternativa for financeiramente mais barata. Tá? Obrigado. A segunda pergunta sobre o D&A da companhia. A gente passou por um processo ao longo dos últimos 12 meses de montar toda a estrutura mínima da companhia, tanto em termos de pessoas, quanto de equipe interna na sede da companhia, quanto contratação dos principais gestores, sistemas e tudo que é necessário para que a companhia tenha capacidade para operar
45 mil barris, ou seja, já contemplando o polo potiguar. Mas é natural que ao longo dos próximos trimestres a gente ainda tenha um incremento de G&A muito pouco sensível, muito menor do que o incremento que a gente teve ao longo dos últimos 4 trimestres, para poder assumir tanto Papa-Terra quanto para poder assumir o polo potiguar. Papa-Terra, praticamente, a gente já tem toda a equipe montada, então é um incremento muito pontual no próximo trimestre. Para Potiguar, esse incremento começa a acontecer mais no final do ano e no primeiro trimestre do ano que vem, premissando aqui que a gente deve assumir entre janeiro e março o polo Potiguar. Obrigado. Nossa próxima pergunta vem do senhor Vicente Falanga. Senhor Vicente, o microfone está liberado. Obrigado, pessoal. Obrigado, Savini, obrigado, Pizarro, Rodrigo. Eu tinha 2 perguntas. A primeira é sobre Papa-Terra. Vocês falaram que todos os ativos aí estão gerando caixa. Se vocês têm uma estimativa por alto aí de quanto esse ativo está gerando por caixa anualizado, se vocês já começaram a reativar a produção lá, que tinham parado alguns poços, né, que eles vão fazer manutenção. E sobre Macau, quando que esses issues de medição aí que vocês viram em maio, junho, eles devem ser resolvidos? E se vocês têm alguma estimativa, né, de que se a planta já tivesse operando hoje, né, se teria algum incremento de produção aí, vocês já podem afirmar alguma coisa nesse sentido. Obrigado. Sobre Papa-Terra, a geração de caixa ela acontece a partir de 1º de julho de 2021. Então, a gente teve um período positivo de geração de caixa. Momento subsequente, por problemas operacionais da Petrobras, a produção foi suspensa e agora, gradativamente, ela está retornando. Então, a gente ainda está agora num processo de avaliação, a gente não teve a informação mais recente, atualizada, do atual operador. Então, hoje a gente premissa que essa geração de caixa está perto de zero. Tá? Então, teremos aqui potencialmente mais notícias nos próximos meses, talvez ao longo dos próximos 60 dias. Eu vou passar para o Diniz aqui, que é o nosso diretor de operações offshore, para que ele comente um pouco também sobre o status de Papa-Terra. Então, vamos lá. A situação atual lá da unidade, ela passou, então, por alguns problemas operacionais nas caldeiras, e essa caldeira é fundamental na operação da unidade. Essa caldeira, então, passou por uma manutenção, ela já voltou a operar, e como os tanques da unidade estão cheios, né, a gente, então, começou de dois momentos. Nesse primeiro momento, está sendo aquecido os tanques, foi feita a abertura de um poço, e nos próximos dias serão abertos os próximos poços para após fazer um offload, ou seja, voltou a seguir o ritmo normal de operação da unidade, com produções offloads de uma maneira agora regular. Tá? Então, a gente espera que nos próximas semanas aí há um retorno e há uma segurança maior de operação da unidade, já que da parte operacional e as caldeiras estão voltando. Tá? Lembrando, né, que acho que foi na última reunião nós mencionamos que a gente negociou muito forte aqui com a Petrobras para ela fazer essas manutenções de grande alcance, né, e nos grandes equipamentos das plataformas de Papa-Terra, ainda sob a operação da Petrobras, para que quando passasse para a gente, as duas unidades, a P61 e a P63, estivessem em perfeito estado de uso, né? E é isso que está acontecendo. Então, como o Diniz falou, a caldeira principal voltou, a caldeira reserva também está sendo está sendo feita manutenção na reserva também. Então, quando nós assumimos daqui a pouquíssimos meses, nossa expectativa é que esteja tudo bem, e agora o que está acontecendo é o retorno de produção dos postos que foram parados exatamente
para essas manutenções. Mas era muito importante que as manutenções acontecessem sob a operação da Petrobras, e não seria muito feio para todos, né, que a gente assumisse a operação e imediatamente a unidade tivesse que parar por qualquer problema, né? Então, isso aqui está bem de acordo ao que nós negociamos com a Petrobras. Sobre Macau, a pergunta é se tivéssemos... Bem, reitero, né? Nossa expectativa é, nas próximas semanas, termos a planta de Macau funcionando, comissionada, e a planta de Salina Cristal, que é também no Polo Macau, daqui algumas semanas mais para frente, provavelmente aí no início do último trimestre. Se tivéssemos tudo funcionando e fazendo a separação de óleo e água, lembrando, né, que esse polo é o único em que a 3R não assumiu uma planta de separação de óleo e água, né? Em todos os demais polos, esse tipo de planta está em todos os ativos, né? Então, aqui a gente ficou um pouco a reboque do processo de medição da Petrobras. A nossa expectativa é que, se tivesse sendo separado por nós, a produção estaria aí entre 5.500, 6.000, 6.000 e poucos barris, que é o nível que a gente tinha no primeiro trimestre desse ano, né? Então, nossa expectativa é retomar a produção do polo de óleo em torno de 5.500 a 6.000, 6.000 e poucos barris. Mas isso nós vamos saber brevemente. Mas, de novo, reitero que desde 1º de julho, todo o óleo, tanto do Polo Macau quanto dos campos do Polo Potiguar, geram caixa para a companhia. Então, incrivelmente, o que acontece é que a gente vê aqui uma queda na nossa produção, mas se nós observarmos a produção da Petrobras, nos campos do Polo Potiguar, tem um incremento, né? Apesar que eles não estão perfurando, né? Não tem grandes atividades nos campos da Petrobras. Então, isso só reflete essa incerteza, né, da medição em campos com grande proporção de água, né? Estamos falando de campos que têm 97%, campos até 98% de água, né? Para cada 100 barris de fluido, só 2 ou 3 são de petróleo. Então, a incerteza de medir isso, ela realmente ela existe, né? Mas, de qualquer forma, nesse momento, a produção pode estar migrando de Macau para outro ativo, mas a produção total se reverte para a 3R nesse momento. Obrigado, Savini. E só a primeira parte da segunda pergunta, se esse problema de medição ele já foi resolvido, ou ainda o que a gente pode esperar do ponto de vista de produção quando sair julho, enfim, esse tipo de coisa? O problema ele não foi resolvido, né? A gente está comissionando a planta, a gente espera impacto na produção de agosto e setembro, né? Na de julho ainda não. De fato, julho a gente coloca aqui na apresentação, né? A gente destacou aqui de forma bem transparente, a produção de julho foi menor ainda foi em linha, né, com a produção dos últimos dois meses. Os últimos 3 meses vieram aí em torno de 4.900 barris, que, no nosso entender, é um problema muito parecido com o que a gente enfrentou em outubro do ano passado, quando nós conseguimos fazer, depois de uma grande negociação com a Petrobras, a calibração de todas as unidades de medição, tanto da 3R quanto da Petrobras. Aqui teve esse desequilíbrio pelo problema que a Petrobras teve em suas instalações, na região de Guamaré, não nas instalações da 3R, e agora está sendo feita uma nova calibração dos medidores de vazão e de BSW, né, de teor de água, nas plantas da Petrobras também. Isso está sendo feito agora, mas quando isso concluir, para ser bem direto, quando concluir basicamente, nós já teremos a nossa planta em Macau, e isso deixará de ser um problema para a 3R. Perfeito. Então, mesmo ainda tendo problema de medição, quando essa injeção de água começar, a expectativa é que agosto e setembro aí a produção volte para os 6.000 barris por dia, mesmo com problema de medição. É isso que você quis dizer, né? É isso, porque nós não vamos ter problema de medição em Macau, porque a gente já vai fazer a separação no nosso campo e a medição fiscal no nosso campo. Perfeito, tá claro agora, obrigado. Nossa próxima pergunta vem do senhor André Vidal.
Senhor André, seu microfone está liberado. Boa tarde a todos. Eu tenho duas perguntas aqui do meu lado. A primeira se refere a tentar entender um pouco qual a razão que os royalties de Macau vieram tão baixos aí nesse trimestre. Nas nossas contas foi alguma coisa próxima a 5% da receita líquida. E a segunda pergunta se refere à Papa-Terra, né? A gente sente aqui nas conversas com investidores que esse é o ativo que tem maior percepção de risco, né? E aí a gente queria tentar entender um pouco sobre o funcionamento do contrato de operação e manutenção com a JV da Altéria Ocean, né? Não sei o quanto que vocês podem abrir, mas aqui é tentar entender um pouco como é que está sendo feito o alinhamento de interesses, eventualmente vocês puderem abrir também o que é da parcela de pagamento para a JV, o que é fixo, o que é variável, enfim, atrelado à produção, atrelado a custo, tem algum tipo de penalidade se não atingir determinadas metas de produção, ou se tiver algum acidente, enfim, o que puderem abrir sobre isso, eu agradeceria. Primeira, né, sobre os royalties de Macau. Em abril, a gente teve o enquadramento da subsidiária Macau na resolução ANP 853, permitindo que a companhia fosse enquadrada como uma empresa de médio porte. E com isso a gente teve a redução para 7,5% a partir de abril. Além disso, os outros efeitos eles estão atrelados ao preço de referência da ANP, que não necessariamente é equivalente ao preço efetivo de venda da 3R. Então, nesse trimestre especificamente, o preço de referência ANP foi mais baixo do que o nosso preço efetivo de venda, e também tem um percentual menor, mas que também contribui para isso, um pouco do estoque de produção do trimestre anterior foi vendido nesse trimestre. Então, e o royalty é pago à medida que você produz. Então, a soma desses três efeitos é que explicam o royalty de Macau ter sido aproximadamente 5,2% da receita líquida. A segunda pergunta eu passo para o Diniz novamente. Vamos lá, falando um pouquinho do contrato de OEM de Papa-Terra. Vamos começar lá desde o início na escolha das empresas. Então, a gente teve um cuidado de fazer uma seleção bastante importante aí de quais empresas seriam selecionadas para o bid, e a gente selecionou duas empresas, né, que fizeram um consórcio, e essas empresas têm experiência desde lá do início de construção, tanto de sondas quanto de FPSOs, as duas empresas, e elas têm experiência também de operação de sondas e de operação de FPSOs também desse porte. Ou seja, são empresas que, em termos de experiência operacional, de qualidade técnica da empresa, é algo que a gente está bastante satisfeito e acho que a gente vai fazer um excelente trabalho. Quanto ao contrato em si, a gente pode analisar o contrato, houve um perfeito alinhamento de interesse. Então, a gente tem uma parte do contrato que é fixa e a parte variável. Vamos dividir aí em dois tipos de alinhamento. Um tipo de alinhamento é referente a indicadores, uma cesta de indicadores, e nesses indicadores a gente colocou eficiência operacional, a gente colocou segurança, então, respondendo já a parte de segurança, então os indicadores a partir de metas aí de eficiência de operação, definindo aí a eficiência como aquela meta, aquela produção realizada sob a prevista, considerando aí o aspecto de reservatório das instalações. Então, se houver uma produção acima daquilo, há um alinhamento de interesse nisso aí, então o ganho aí é dividido e a empresa contratada tem parte desse ganho. Então, essa é uma parte da parte variável aí que tem um alinhamento, né? Ou seja, há uma cesta de indicadores. E a segunda parte é relativa a custos. Então, essa empresa também, ela vai lá fazer o planejamento de outros recursos que a gente considera críticos e que tem um custo alto. Recursos aí de logística, recursos aí de diesel, outros recursos que a gente tem na unidade. Ou seja, se houver uma redução disso a partir do que foi previsto, a partir de um determinado indicador, se houver uma redução desses custos, a gente também existe um alinhamento. Ou seja, a gente conseguiu fazer um contrato com a empresa boa, que há um alinhamento de interesses tanto na parte de ganho, né, ou seja, de produção, levando em consideração muito forte a parte de segurança também, e se houver
um acidente, algo desse tipo, e for comprovado que é algo da empresa, tem penalidade. E outra parte também bastante importante é aquela outra parte, né? A outra composição de custos aí relativo à logística e suprimentos para as unidades. Então, a gente entende que é um perfeito alinhamento de interesse. Só para poder citar aí, será feita, então, uma parte que é um diagnóstico, ou seja, a gente já conhece e está com pessoas lá desde o início, pessoas 3R dentro da unidade. E já tem pessoas da Altera Oceano dentro da unidade também, fazendo um diagnóstico do que tem, para ver se existe mais algum item, mais alguma coisa. E até agora, pelo tempo que está lá, não encontramos nada assim diferente do que era já conhecido de dentro da unidade. Ou seja, tem especialistas, pessoas que conhecem bastante o processo da Altera Oceano, que já estão embarcados, analisando e vão fazer um plano de melhorias. Tá? Então, esse plano de melhorias a gente vai discutir ao longo do tempo também. Então, a gente está bem tranquilo quanto a esse contrato de operação da unidade, e acho que a gente vai ter, com certeza, vai ter um sucesso grande lá. Obrigado. Perfeito, obrigado. Nossa próxima pergunta vem do senhor Tasso Vasconcelos. Senhor Tasso, seu microfone está liberado. Oi, boa tarde, pessoal. Boa tarde, Savini. Boa tarde, Pizarro. Se eu puder voltar aqui, tentar explorar um pouco mais a parte de incremento de produção esperada, início do ano, alguns closes estavam previstos mais para o final do primeiro tri, ou eventualmente até no início do segundo tri desse ano, né? E imagino que esse tenha sido o cenário utilizado pela companhia no planejamento inicial, né? Até naqueles valores das certificações. E a gente sabe que na mão do antigo operador, a tendência de produção é de queda, né? Mesmo sendo talvez poucos meses aqui de diferença entre a expectativa inicial e o closing de fato, a gente pode pensar em um delay no pico de produção esperado da companhia como resultado desse declínio talvez mais forte, com vocês assumindo o campo um pouco depois, ou eventualmente seria possível acelerar investimento e manter, vamos chamar aqui o cronograma original, né, das certificações. E uma segunda pergunta em relação às alternativas para a monetização do gás. Talvez o cenário mais natural seja realmente a comercialização direta com as distribuidoras, já inclusive fecharam alguns contratos nesse sentido, mas em algum momento, Savini, você até chegou a comentar a possibilidade de avaliar a monetização através de outras formas, talvez com plantas termoelétricas. Então, eu queria entender como que está a cabeça da companhia em relação às estratégias de monetização de gás, se a tendência é realmente ir para o lado mais distribuidoras, se vocês de fato estão avaliando outras oportunidades, tentar entender um pouco a cabeça de vocês. Obrigado. Obrigado pelas perguntas. Com relação à primeira, sim, né, cada delay, cada atraso de início de operação, comparado com o que a gente tinha planejado, provoca um pequeno deslize, né, para frente do início da produção e com impacto no pico, né? Mas também a gente tem que dizer, talvez se você olhar na apresentação, por exemplo, o polo recôncavo, né? Você até descreveu o que eu vou falar agora, na mão da Petrobras, veja que a Petrobras produzia aí em 2020 em torno de 2.000 barris no polo recôncavo, e em abril de 22 a produção estava metade disso, né? Estava em 972 barris. Então, a queda é muito forte na mão da Petrobras, mas isso também propicia que a gente faça uma revitalização muito rápida, muito mais rápida do que seria o normal de se esperar, né? Veja que a gente passou de 979 barris por dia no polo recôncavo a 1.200 logo no primeiro mês, né? Então, também a retomada ela é muito rápida, e é isso que nos dá uma confiança de que a gente não atrasa tanto os picos de produção de acordo com as nossas certificações de reserva, né? Um pouco, um mês para lá, um mês para cá, mas nada severo. A gente não imagina ter um atraso grande nos picos de cada polo, né? Aqui cada polo é uma história diferente, né? A mesma coisa acontece em Rio Ventura, né? Que a gente assumiu com 700 e poucos barris e praticamente duplicamos a produção nesse menos de um ano que a gente está operando, em 9 meses de operação. Então, só corroborando o que eu estou dizendo, de que a retomada
muito rápida, e isso permite, além da reativação dos poços que a gente faz logo nos primeiros momentos, com os workovers, né, abrindo reservatórios novos em poços antigos, que a gente está fazendo em todos os polos, e futuramente, brevemente, né, com a perfuração, que é a grande estratégia de revitalização de campos maduros, a gente está bem confiante de que a gente vai atingir os picos conforme programado. Sobre a segunda pergunta, sobre a monetização do gás, convido aí qualquer outro diretor que queira falar, mas eu sim mencionei, a gente tem muitas alternativas de monetização de gás, é um mercado hoje muito aberto, com muitas possibilidades de monetização. A nossa estratégia nesse início de produção tem sido assinar contratos com a Petrobras, que nos dá bastante flexibilidade e um preço bastante atrativo, né? Lembrando que, por exemplo, a gente comunicou aqui, né, que na Bahia estamos vendendo aí a $6,40, ainda com um mix de contrato novo e contrato antigo, né? Então, a gente vai estabilizar acima disso, mas lembrando que, no nosso caso, estamos falando que esse valor é líquido, né? Sem custos de transporte, que nós não temos, e nem custos de processamento, que nós também não temos, porque a gente vende para a Petrobras o valor líquido. A Petrobras é que processa e o custo é dela, né? Então, esse nosso em torno de $7 é líquido para a 3R, né? Então, a gente está hoje muito satisfeito com os contratos que a gente tem com a Petrobras, mas a gente segue monitorando o mercado com possibilidades de monetização mais vantajosas para a empresa. Talvez a gente tenha um mix, né, contratos com a Petrobras, contratos com terceiros. Estamos avaliando aí todas as alternativas nesse momento, sem muita pressa, porque estamos vendendo bem o gás nesse momento. Não sei, Matheus, você quer complementar? Vou passar aqui para o Matheus, nosso diretor, que tem a parte de gás e energia entre suas responsabilidades. Matheus Dias, por favor. Boa tarde, Tasso. Obrigado pela pergunta. Bom, reforçando um pouco o que o Savini falou e entrando um pouco aqui de maneira mais específica, o closing que a gente teve aqui mais próximo de Peroá, a gente ainda carrega um contrato que era previsto aqui no âmbito do SPA, mas a gente já aqui no curto prazo entende que a gente consiga ter um incremento importante desse valor aqui para a monetização do gás. Isso não necessariamente só com a Petrobras, mas também um estudo grande aqui de mercado que a gente vem fazendo, justamente pela alta demanda que a gente tem, principalmente na indústria. Então, a gente acredita que no curto prazo aí a gente consiga, especificamente no Peroá, que tem uma produção importante de gás aqui para a companhia, ter um incremento importante aqui. Quanto aos outros contratos de gás, vale reforçar aqui que a gente, geralmente, ainda no âmbito do SPA, a gente conseguiu flexibilizá-los muito, né, no aspecto de saída do contrato. Então, a gente vem estudando alternativas aqui para justamente incrementar o valor aqui da molécula e também um estudo paralelo de infra para que a gente consiga também ter soluções aqui mais flexíveis para a companhia e atender melhor o mercado e não ficar sempre, talvez, na mão de um purchaser ali da molécula. Quanto à pergunta de térmica, a companhia aqui no curto prazo entende que ainda não é o nosso foco. Eu acho que a gente ainda tem muito caminho aqui para conseguir monetizar o gás, aproveitar esse ciclo do mercado e pensar isso talvez no futuro, mas não é o nosso foco agora. De novo, obrigado, Tasso. Tá claro, pessoal. Se eu puder só fazer um follow-up, Savini, na primeira pergunta, eu entendo que de fato tem mais espaço para aumentar essa produção, mas me corrija se eu estiver errado. Esse incremento também vem com um aumento de CAPEX, ou esse aumento de CAPEX seria marginal frente ao potencial de aumentar a produção no curto prazo? A gente quase não aplica CAPEX, né? É um CAPEX muito baixo nos primeiros trimestres, né? O CAPEX ele vai incrementar em praticamente todos os polos com o início da perfuração, aí que vai vir o grosso dos investimentos, né? E em casos específicos, quando a gente precisa investir em instalações, que, por exemplo, foi o caso de Macau, que a gente tinha o compromisso de
construir as plantas de separação de óleo e água. Esse compromisso não existe nos outros polos, né? Então, grande parte do investimento está associado à perfuração de poços, marginalmente workover, né? A abertura de reservatórios novos em poços antigos. Então, o que está sendo feito por enquanto realmente reativação de poços que estavam fechados, troca de bombas, digamos assim, reforma, né, na parte interna dos poços para colocá-los em condição de produzir, e isso que está incrementando a nossa produção. O Jorge Lorenzon aqui está me lembrando também, né, especialmente na Bahia, né, muitos cabos furtados, né, muitos equipamentos que desaparecem do campo, né, ao longo dos últimos meses, trimestres e anos de produção da Petrobras, que a gente está colocando, trocando tudo em todos esses polos. Tá claro. Obrigado, Savini. Aqui só complementando, é por isso que a gente, com muita recorrência, menciona que nos primeiros trimestres de operação de qualquer polo, a gente tem um backlog de atividades operacionais não realizadas pelo antigo operador. Isso não aconteceria se a gente estivesse comprando de uma empresa de menor porte focada como a 3R. Como a gente está comprando de uma major, a maior parte dos nossos polos sempre vem com esse backlog, parte menor acaba sendo aplicada em CAPEX, uma parte mais relevante acaba entrando na nossa rotina operacional nos primeiros trimestres, com muita reativação, com muito reparo, com muita troca de cabo, bomba e outros instrumentos, como o Savini mencionou, e aí sim a gente passa a ter esse incremento de produção também mais acelerado. É claro que você tem um delay, você tem ali uma diferença na geração de caixa de curto prazo, mas isso não é substancial a ponto de mudar o valor do ativo ou o valor do nosso portfólio. Nossa próxima pergunta vem do senhor Pedro Soares. Senhor Pedro, seu áudio está liberado, seu microfone está liberado. Oi, pessoal. Vocês me escutam? Sim. Opa, obrigado por pegar um follow-up. Não, é só em relação a uma pergunta anterior, Pizarro, ali em relação ao funding, né, de Potiguar, você mencionando sobre as opcionalidades, sobre o restante que ainda precisa ser levantado, né, e que a prioridade continua a ser via dívida, mas só esclarecendo aqui que você menciona em como segundas, planos B, Cs, ainda se considera uma parceria ou alguma injeção de equity. Quando você fala em injeção de equity, você está se referindo a um potencial private placement, ou você está abrindo uma possibilidade para alguma oferta? Se puder esclarecer isso para a gente, só para ficar um pouco mais claro. Obrigado. Obrigado. O que eu tentei deixar claro é que a gente tem um leque de oportunidades, ou seja, não há restrição pelo documento que nós assinamos em relação à modalidade da capitalização, mas a prioridade da companhia é fazer essa capitalização via dívida. Se por acaso, por qualquer motivo, a gente não consiga fazer via dívida, a gente pode recorrer a potenciais parcerias e, no último caso, recorrer, como qualquer empresa listada, no nosso caso ainda com uma companhia bastante pulverizada, com acionistas de referência muito forte, a gente poderia sim recorrer, em última instância, a uma injeção de equity, uma vez que há um alinhamento praticamente geral aqui, tanto na companhia, como em conselho, como em acionistas de referência, de que esse ativo, que o Polo Potiguar, ele é um ativo muito estratégico, que foi muito bem negociado e foi comprado no momento excepcional, um pouco antes do incremento de barril de petróleo. Tá? Mas são alternativas que a gente tem aqui na mesa, mas a estratégia de injeção via follow-on não é nem a primeira, nem a segunda, nem a terceira das alternativas e das preferências da companhia. Bastante claro. Obrigado, Pizarro.
Lembrando que para... Aldir, obrigado. Eu vou ler aqui uma pergunta que foi feita pela equipe do Safra, o Bernardo do Safra, sobre após o pagamento de Potiguar, qual seria a alavancagem da companhia e como o management se sente confortável. A gente tem como premissa que uma companhia de petróleo de médio porte, como é o caso da 3R, a gente não deveria ultrapassar uma alavancagem de 2 vezes net debt to EBITDA, ou seja, dívida líquida por EBITDA. E esse é o plano, ou seja, mesmo quando a gente estressa um pouco a curva de petróleo, quando a gente pega a curva hoje futura e coloca um redutor sobre essa curva, a gente fica próximo, porém abaixo de 2 vezes no primeiro ano de operação. E essa desalavancagem acontece muito rápido pelo incremento de produção e diluição de custo fixo e também pelo fim daquele efeito que eu menciono, que é o backlog de atividades que a gente realiza colocando em prática o que o antigo operador não fez. Então, essa alavancagem máxima que a gente indica como possível de 2 vezes no primeiro ano. Se o cenário de curva forward realmente for realizado conforme a curva atual, essa alavancagem fica abaixo de 1,7 vezes. 1,7 vezes. Tem mais uma pergunta aqui sobre sondas. Quantas sondas a companhia tem, quantas sondas a companhia pretende contratar? A gente hoje tem, como mencionado na apresentação, 5 sondas de intervenção, sendo 3 alocadas na Bahia, 2 alocadas no Rio Grande do Norte. Há pouco tempo atrás, uma das sondas saiu do Rio Grande do Norte em direção à Bahia, exatamente porque no recôncavo a gente tem um número de intervenções bastante relevante para ser feito ao longo dos próximos meses e trimestres, e agora a gente está num processo de internalização de uma sonda de perfuração onshore, automática, daquele modelo que nós sempre mencionamos, que é uma sonda mais eficiente, mais rápida, que perfura poços mais rápidos, e a gente espera que ela chegue no começo do 4º trimestre, ou seja, ainda esse ano com perfurações no Rio Grande do Norte. E as sondas offshore estão sendo aqui negociadas intensamente, tanto pela nossa equipe offshore quanto pela nossa equipe de suprimentos, também buscando aqui alternativa tanto para intervenção quanto para perfuração já no médio prazo. No curto prazo, a intenção é ter a sonda de intervenção que permita a substituição de bombas, tanto em Papa-Terra quanto também intervenções em Peroá. Só complementando essa resposta do Pizarro, lembrando, né, a gente deve começar a perfurar na Bacia Potiguar agora no último trimestre desse ano, e devemos estar perfurando também na Bacia do Recôncavo por volta do 2º trimestre do ano que vem. Importante ressaltar, porque acho que isso é importante modelar, que no caso do Polo Potiguar, como a gente assume ativos que a Petrobras já estendeu o tempo de concessão junto à Agência Nacional do Petróleo, a gente assume também esses ativos com compromissos de investimento, o que faz com que a gente nós estamos nos preparando nesse momento para assumir as operações dos campos do Polo Potiguar e começar a perfuração praticamente de forma imediata, né? Então, o mercado pode esperar que a gente comece... É algo diferente do que a gente fez nos demais polos, né? Também já estamos na bacia, do ponto de vista geológico, né? A gente já tem muito mais conhecimento, porque estamos operando a bacia sedimentar Potiguar já há mais de 2 anos, né? Então, a gente deve começar a operação no Polo Potiguar e ativar sondas de perfuração de forma muito, muito rápida em 2023. A sessão de perguntas e respostas está encerrada. Gostaríamos de passar a palavra ao senhor Rodrigo Pizarro para que faça as considerações finais da companhia. Obrigado, pessoal, pela presença, obrigado pelas perguntas. A gente, como mencionado no último slide da apresentação,
está muito focado em assumir as operações. Esse foi um trimestre muito importante para a companhia, em que assumimos tanto Fazenda Belém quanto Peroá. Chegamos aqui à marca de cerca de 1 milhão de metros cúbicos dia de gás sendo produzidos diariamente pela companhia. E agora o foco total para assumir o polo Pescada, num curto prazo, Papa-Terra no médio prazo e Potiguar no início do ano que vem. Não só o foco na transição, como também na aprovação dos planos de desenvolvimento, incremento de produção, aproveitamento das sinergias entre os ativos. Lembrando aqui que 65% do nosso portfólio está concentrado na Bacia Potiguar, e isso nos permite ter aspectos de sinergia não só operacionais, como também comerciais. E aí, já puxando um gancho, né, a gente também está aqui numa atividade bastante intensa de negociação dos subcontratados, de montagem de equipe para o mid e downstream do Polo Potiguar, que é o que a gente sempre menciona, que nos permite ter uma flexibilidade muito grande para a comercialização de óleo e gás. A gente consegue acessar os clientes finais, tanto de gás quanto de óleo, a partir do nosso próprio polo, a partir do nosso terminal de uso privado, a partir da nossa refinaria. Então, isso também são aspectos que diferenciam a 3R em relação a outras histórias. E com isso eu agradeço e a gente conclui aqui a nossa apresentação de resultados do segundo trimestre. Muito obrigado e até a próxima. A conferência está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham uma boa tarde.